Eu sou a professora Denise de Castro e hoje, com a ajuda da intérprete Jaqueline, nós vamos estudar sobre esportes e, mais especificamente, vamos aprender um pouquinho sobre o boliche. Você já parou para pensar o que é um esporte? Se alguém te perguntar, me explica o que é um esporte, você sabe como dar essa resposta? Os esportes são atividades parecidas e diferentes ao mesmo tempo das brincadeiras e dos jogos. Por exemplo, os esportes, assim como as brincadeiras, são divertidos e nos servem para aprender coisas novas ou treinar habilidades que já temos. Nisso, as três coisas são iguaizinhas. Assim como nos jogos e diferente das brincadeiras, os esportes têm regras mais rígidas, mais elaboradas e interligadas entre si. Mas tem uma coisa que só o esporte tem: regras e torneios oficiais. Mas o que será que significa regras e torneios oficiais? Significa que todos os atletas ou todos os times praticantes de um determinado esporte seguem as mesmas regras para todo um calendário de competições que, assim como as regras, são interligados entre eles. Para que isso aconteça, existem as instituições que regulam as regras. Por exemplo, para mudar uma regra do futebol, precisa, neste ano, estamos em 2021, que todas as federações e confederações do futebol estudem a mudança que provavelmente será feita, decidam a favor dela e mudem para o regulamento do ano que vem. Um ano de antecedência, um calendário esportivo antes, para eu poder fazer uma mudança de regra. Tá vendo como é muito mais complicado mexer nessas regras? Isso serve para que todos os praticantes desses esportes, dos mais diferentes lugares do mundo, tenham a mesma capacidade de se destacar no esporte e de se sair bem, porque com as regras iguaizinhas para todos eles, nós temos uma justiça garantida entre todos os participantes e chances iguais de obter êxito. Para você entender melhor isso, veja esse símbolo. Esse emblema é o da CBF. Você já ouviu falar disso? CBF significa Confederação Brasileira de Futebol. É ela quem organiza o torneio que nós conhecemos como Brasileirão, o maior campeonato de futebol do nosso país. A CBF é quem define as regras do Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro está interligado com outros campeonatos menores, como, por exemplo, os estaduais. Então, abaixo da CBF, eu tenho também as federações estaduais e regionais de futebol. E todas conversam entre si para seguirem as mesmas regras, no jogo e nos campeonatos. Agora, vamos entender um pouquinho melhor que história é essa de esporte de precisão. Esporte de precisão é todo e qualquer esporte no qual você precise de pontaria, de mira, para você conseguir atingir o objetivo proposto por aquele esporte. Nas imagens a seguir, você vai ver 3 exemplos de esportes de precisão. Na primeira delas, nós temos uma criança jogando boliche. Com essa bola que está na mão dela, ela tem que tentar derrubar o máximo de pinos. E no jogo de verdade, esses pinos estão bem distantes do jogador. Então precisa realmente de muita pontaria. A segunda imagem mostra um arco e flecha, que é uma espécie de tiro, né? Você dá o tiro utilizando a flecha e precisa acertar um alvo circular que está lá na frente. Esse alvo tem várias camadas. Quanto mais no centro você acerta, maior a pontuação que você faz. E na última imagem nós temos o golfe. O golfe é um esporte muito famoso fora do Brasil. Ele é jogado em um campo gramado bem grande, com vários furinhos. O objetivo é acertar essa bolinha dentro de cada um dos furinhos. Agora, nós vamos entrar no conteúdo principal da nossa aula de hoje, que
que é o esporte de precisão chamado boliche. Olha só, nas imagens a seguir você vai conhecer os materiais do boliche. Primeiro, nós temos a bola do boliche, essa bola grandona, que nessa imagem está parecendo vermelha, mas ela pode ser de diferentes cores. Percebe que a bola tem 3 furinhos? São para você encaixar os dedos e ter maior firmeza ao segurar a bola. Até porque essa bola pode ter diferentes pesos. Ele varia de 2 a 7 quilos, mais ou menos. Do lado da bola, nós temos tipo umas garrafas. Essas quase garrafas se chamam pinos. E são esses pinos que a gente tem que derrubar com a bola. Agora, veja a pista do boliche. Percebe que no começo tem uma linha azul? É comum você ver essa linha marcada em vermelho na maioria das pistas de boliche. Dessa linha para frente você não pode pisar, somente a bola pode deslizar nessa área. Os pinos estão lá no final. E aos lados, nas laterais, nós temos uma coisinha cinza toda riscadinha, são as canaletas. Se a bola cair na canaleta, ela encaixa ali e vai embora sem acertar nenhum pino. Então você tem que mirar o mais no meio da pista possível para você conseguir derrubar o pino do centro e ele ir derrubando os outros pinos em uma espécie de efeito dominó. Agora, vamos entender quem ganha o jogo de boliche. Como será que isso funciona? Bom, o objetivo do jogo é derrubar o máximo de pinos durante a jogada. Cada jogador, na sua vez, tem o direito de 2 arremessos e cada pino vale 1 ponto. Como nós já falamos, a bola pode ter pesos diferentes, então faz parte do cálculo de precisão do atleta escolher a bola com o peso mais adequado para derrubar a quantidade de pinos que estão dispostos na pista. Se você errar o primeiro arremesso, você pode fazer um segundo arremesso a cada vez que você vai na pista para fazer a jogada. E você vai na pista por 10 vezes. Então, no final da 10ª rodada, soma-se os pontos do número de pinos derrubados durante todo o jogo. E o jogador que tiver o maior número de pinos é o jogador vencedor. E por falar derrubar muitos pinos, você conhece essa palavra strike? Veja na imagem. Strike é quando você consegue, com um único arremesso, derrubar todos os pinos. E essa jogada é uma jogada especial que tem uma pontuação bônus. Hoje nós não vamos falar dessas questões de pontuações bônus e de critérios de desempate. Fica para um outro momento, tá bom? Agora vamos entender quais são as faltas do boliche. São consideradas faltas no boliche quando o jogador pisa naquela linha no começo da pista que eu falei para vocês, pisa em cima dela ou logo depois dela. É considerado falta. Além de ser perigoso, que aquela parte da pista é bem escorregadia. Também é considerado falta quando a bola cai na canaleta, encaixa, quica na canaleta e volta. Também é considerado falta quando a bola vai com muita velocidade, bate no fundo da pista e volta. Nesses 2 últimos casos, se ao voltar da canaleta ou do fundo da pista alguns pinos forem derrubados, eles deverão ser desconsiderados. Agora, nós vamos entender como que a gente constrói um jogo de boliche. Você vai precisar de materiais simples, como garrafa PET, material para decorar as suas garrafas, que vão servir como pino de boliche, fita adesiva para você poder pregar os numerozinhos na garrafinha, no pino do boliche, e pedaços de papel enumerados. São esses os papéis que você vai pregar com a fita transparente. Bom, você também vai precisar de um pouquinho de água, porque a garrafa PET é muito leve. Então você vai precisar colocar um pouquinho de água na sua garrafa PET para ela não cair com o vento e somente com a bola. No final, vai ficar assim, ó. Viu só que colorido o seu jogo de boliche? Bom, agora nós vamos ver um vídeo que eu preparei para vocês
no qual nós temos diferentes atividades de boliche. Vejam. Agora, nós vamos nos inspirar em um esporte de precisão chamado boliche para treinar a nossa pontaria e enquanto a gente se diverte, nós vamos treinar também alguns conceitos matemáticos que nós já conhecemos. Contar na sequência crescente, decrescente, números pares, números ímpares e continha simples de mais, de soma. Vamos nessa? Aqui atrás de mim, ó, eu deixei 6 pinos de boliche posicionados em círculo. E a brincadeira é, primeiro, utilizando essa bola, eu vou derrubar os pinos na sequência numérica crescente. Depois, nós vamos fazer a mesma atividade em ordem decrescente, depois somente com os números pares e depois somente com os números ímpares. Vamos nessa? Bom, eu vou ficar sempre bem no centro do círculo. E aí, eu tenho que ir derrubando um pino de cada vez, com apenas um arremesso, seguindo a ordem numérica de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pino número 1. Não pode. 1 é ímpar, lembra? Então vamos direto para o pino 2. Derrubamos o pino de número 2. A gente pode derrubar o 3? Não, porque a gente combinou que agora a gente vai derrubar só os números pares. E 3 é ímpar. Então a gente pula o 3 e vai direto para o número 4. Depois do número 4 vem o número 5, que também é um número ímpar. Então eu não vou derrubar ele. Pulo 5 e vou direto para o pino de número 6. E a gente já começa o jogo bem do começo, porque o número 1 é um número ímpar. Então vamos derrubar o pino de número 1. Número 2 é número par, então eu pulo 2 e vou direto para o número 3. Nada de derrubar o número par. 4 é par e nessa rodada nós estamos jogando somente com os pinos de número ímpar. Então, pulo 4 e vai direto para o 5. E nessa rodada, o número 5 é o último pino que a gente tem que derrubar. Hora da nossa revisão. Na aula de hoje, nós aprendemos o que são os esportes de precisão, alguns exemplos desses esportes de precisão, as regras básicas do esporte boliche, como construir um jogo de boliche com material reciclado e formas diferentes e divertidas de você brincar o boliche misturando com a matemática. Espero que você tenha gostado muito da aula de hoje. Até o nosso próximo encontro!